meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs, paz do Senhor, pastor André Moreira, administrador deste grupo. Deus abençoe a vida de todos. Nós estamos felizes pela oportunidade de retornar e participar com os amados irmãos e irmãs desta live, tratando de um tema tão importante que diz respeito às solas da Reforma Protestante. Nós estamos aqui, pela graça de Deus, em Brasília, no Distrito Federal. A igreja fica aqui no plano piloto, no SAAN, na quadra 2, bem aqui na parte central da nossa capital. E aqui nós temos uma particularidade que o ministério ele agrega a maior parte de servidores públicos. Então, tenho aqui a maioria de irmãos que pertencem ao governo federal, em todas as áreas, todos os níveis, todos os ministérios, e também muitos militares, principalmente do Exército, porque aqui, bem próximo, nós temos a área militar, o setor militar urbano, o quartel-general do Exército, o regimento de cavalaria de guardas e mais uma série de quartéis aqui bem próximo da igreja. Então, eu tenho essa alegria de conduzir este rebanho, que é formado por pessoas que estão em contato direto com as decisões que são tomadas a nível federal de nossa nação, e é um povo temente a Deus, que serve ao Senhor com alegria, com integridade, é um povo de oração. Nós temos aqui clamando sempre, intercedendo pelas questões que atingem o nosso país. Temos essa oportunidade de saber, em primeira mão, das decisões que estão sendo elaboradas e, assim, interceder e também ajudar naquilo que é possível a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, nos posicionamentos, que é a área de responsabilidade que Deus me confiou, a parte do cristão e a sociedade, que é o meu foco, o meu tema junto à CPAD. Bem, mas o nosso tema hoje trata da Reforma Protestante. Nós celebramos agora, no dia 31 de outubro, mais um aniversário da Reforma Protestante, um movimento que transformou e retirou a hegemonia da Igreja Católica no que diz respeito à fé. Os irmãos lembram, então, que em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou 95 teses na porta do templo em Wittenberg, na Alemanha, contestando as indulgências e alguns dogmas católicos. E algumas teses de Lutero são muito interessantes, como, por exemplo, uma tese que ele combate a venda de indulgências usando uma frase, usando um ditado que eu acho sempre muito significativo. Ele diz assim, que antes se usava o evangelho, ou as redes do evangelho, né, para ganhar homens de bens, e que agora estava se usando as redes do evangelho para pescar os bens dos homens. Então, vou outra vez repetir essa frase, que eu acho ela sempre interessante, né? Ele disse, olha, antigamente os apóstolos usavam as redes do evangelho para pescar homens de bens, mas agora usa-se as redes do evangelho para pescar os bens dos homens. E, infelizmente, nós percebemos também que esse fato vem a se repetindo, mesmo em meio à pandemia, ainda há instituições religiosas buscando os bens dos homens e não homens de bens. Bem, de qualquer modo, a Reforma Protestante foi instituída e surgiram-se, então, o que nós chamamos de princípios teológicos ou 5 solas, que é uma expressão latina que sintetiza o pensamento doutrinário dos reformadores. A discussão que nós temos, irmãos e irmãs, é de saber quando foi usado pela primeira vez a expressão sola no sentido teológico da Reforma Protestante. E não há uma resposta concorde entre os historiadores. Eles divergem acerca disso.
o que nós sabemos é que quando começou a Contra-Reforma, ou seja, a Igreja Católica se posicionando contra a Reforma Protestante, os reformadores precisaram sistematizar a fé, colocar no papel, e aí, a partir da construção, da defesa da Reforma, é que surgiram as 5 solas. A sola Escritura, que é um combate ao entendimento católico de que deveria ter também na condução da fé a tradição, e aí a Reforma Protestante vai dizer que somente a Escritura é a autoridade de fé para o cristão, e eles refutam então a tradição da Igreja e os dogmas como autoridade de fé e consideram a Bíblia Sagrada como essa única fonte de revelação, de prática e de conduta. E a questão do solo Christus, que é o que nós vamos tratar hoje, né? Somente Cristo, é uma defesa da Reforma Protestante no contra-ataque ao ensinamento da Igreja Católica de que havia outros mediadores além de Cristo, como, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, e os santos, que também, até o dia de hoje, compõem o papel de mediador entre Deus e os homens no catolicismo romano. Nós temos vários santos do catolicismo romano que têm função mediadora, até no folclore popular, como, por exemplo, Santo Antônio é o mediador dos solteirões, das solteironas, é o santo casamenteiro que pode mediar diante de Deus um par, um companheiro, a cara metade para este ou para aquela. E, claro, nós, os cristãos da Reforma, não concordamos com isto, e o princípio sola Escritura, ou, aliás, solo Christus, ou somente Cristo, está fundamentado no princípio sola Escritura. Porque se a Escritura é a única regra de fé, prática e conduta do cristão, e não o dogma da igreja, nem as tradições da igreja, e nem os costumes da igreja, então nós precisamos fundamentar todas as demais solas na Escritura, porque a Escritura é o fundamento de tudo o que se vai dizer depois. Então, somente a fé, fundamentado na revelação bíblica. Somente Cristo, também fundamentado na revelação bíblica. Somente a graça, mesmo fundamento, a Bíblia. E somente a Deus glória, mesmo fundamento. Sempre o fundamento é a Bíblia Sagrada. E é por causa desta razão também que nós, os reformadores ou integrantes da reforma, chamado de conservadores, como é, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus e outras, nós somos considerados fundamentalistas, porque o fundamento da nossa fé é a autoridade bíblica e nós somos intransigentes em relação a esta postura. Para nós, a Bíblia Sagrada é suficiente. Infelizmente, os irmãos devem ter acompanhado que recentemente um determinado líder de uma determinada igreja, ele fez um pronunciamento dizendo que a Bíblia precisava ser revista, precisava ser atualizada, precisava ser contextualizada diante das demandas da atual conjuntura social. Por exemplo, ajustar a Bíblia para não considerar pecado a homossexualidade, a ideologia de gênero e trabalhar com esses temas progressistas, atualizando o texto bíblico, dizendo que a Bíblia Sagrada não é suficiente para atender às demandas atuais, o qual nós discordamos, né, com toda a veemência. Infelizmente, essa postura é totalmente inadequada, é herética, inclusive, porque para nós, os cristãos que fazemos parte da herança da Reforma, a Bíblia Sagrada é a autoridade suprema em questões de fé e prática, sendo ela suficiente para toda a nossa postura e caminhada cristã. Então, o fundamento é a Bíblia Sagrada. Desse modo, eu quero ler com os irmãos pelo menos 3 versículos da Palavra de Deus em que os reformadores se fundamentaram para contestar o dogma católico que apresentava, além de Cristo como mediador entre Deus e os homens, apresentava Maria e os
os santos, como ainda faz nos dias de hoje. Então, o primeiro texto é do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, e o versículo de número 12, quando o apóstolo Pedro, após terem ele e João entrado no templo em Jerusalém, ter curado um homem coxo, faz um discurso acerca da fé cristã. Ele diz o seguinte, no capítulo 4, verso 12 de Atos: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ora, estas palavras são extremamente claras. O apóstolo aqui coloca questões excludentes. Ele diz: nenhum outro há salvação, nenhum outro nome, nem debaixo do céu, nem lugar algum para que possamos ser salvos, a não ser o nome de Cristo. Então, esse texto é um dos textos bases dos reformadores para apresentar somente Cristo como o único mediador da nossa salvação. E, na sequência, quero ler com os irmãos o texto que nós encontramos em 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 5, que também é utilizado muito pelos teólogos da Reforma para atestar a nossa postura de que Cristo é o único mediador. O texto diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse é um outro texto, então, muito claro, extremamente explícito, sem necessidade de se fazer exegese ou hermenêutica, porque não há sombra de dúvidas. O apóstolo Paulo diz textualmente que há um só mediador, e esse mediador é Cristo. Maria não está aqui, nem os santos. E o outro texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 9, para ficar só com esses três, que diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses textos são, por si só, suficientes para atestar o princípio da sola ou do solo Christus. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens da salvação, excluindo qualquer outro tipo de revelação e qualquer outro tipo de dogma. Eu também estou aqui, meus amados irmãos e irmãs, de posse, numa cópia da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, em que estes princípios, as 5 solas, estão presentes, como, por exemplo, no capítulo que trata sobre a pessoa de Jesus Cristo, nós temos a seguinte declaração. Não sei se os irmãos têm acesso a um exemplar, mas como vai ficar gravado, depois alguém pode consultar. Na página 59 da nossa declaração de fé, está escrito assim, cremos, professamos e ensinamos que a morte e a ressurreição corporal de Cristo são a viga mestra e o pilar da fé cristã. Ou seja, a fé da nossa igreja, Assembleia de Deus e demais igrejas que professam o fundamento de sola Escritura, está nesta revelação de que em Cristo e por Cristo é que nós somos salvos. Não há nenhuma possibilidade de salvação fora de Cristo. E aqui nós temos, por exemplo, o conceito da eleição, a chamada eleição condicional. A eleição está condicionada à pessoa de Cristo. A eleição é cristocêntrica. A salvação é cristocêntrica. Não há salvação fora de Cristo. O combate da Reforma Protestante, então, além de dizer e afirmar
que a salvação está somente em Cristo, e assim de contestar o dogma católico de que havia mediação por parte de Maria e também por parte dos santos, também pretendiam os reformadores anular o dogma do catolicismo que diz: fora da Igreja Católica não há salvação. E a salvação não está na Igreja, a salvação está em Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, a salvação não está na igreja, está em Cristo. Nós integramos a igreja porque somos salvos. E então esse dogma do catolicismo era combatido com esta solo Christus. Aliás, a questão de apresentar a igreja como única, como aquela que contém a salvação, fora da igreja não há salvação, é um dos princípios, meus prezados irmãos e irmãs, utilizado para identificar uma seita. Toda vez que uma instituição se apresenta como sendo ela a única detentora da verdade e que somente os membros daquela igreja é que vão herdar a salvação, então nós estamos diante de uma seita. E há várias igrejas pseudos evangélicas que atestam isso, de que a salvação está só lá na igreja deles, lá onde eles congregam, lá onde eles frequentam, e isto é, portanto, um indício de que se trata de alguma seita herética. Bem, uma outra coisa que quero destacar aos irmãos é de que aqui na nossa declaração de fé, nós temos também o capítulo que trata da salvação. Por exemplo, na página de número 111, para quem quiser consultar depois, e ainda na página de número 109, diz o seguinte: a salvação é um ato soberano de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras. E a página 111, a salvação nos é oferecida pela graça mediante a fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então não há nenhuma dúvida doutrinária ou apologética de que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens de uma plena salvação. A discussão que surge depois desse princípio do solo Christus, o único mediador da nossa salvação, é de que alguns reformadores começaram a questionar como esta salvação acontecia. Então, nós temos, por exemplo, o monergismo e o sinergismo como duas grandes correntes que tratam a questão desta salvação, da participação do ser humano nesse processo de salvação. O monergismo ensina que somente Deus é que realiza o processo sem nenhuma participação humana. O monergismo, ele tende, então, a ensinar que a eleição, ela é incondicional, ou seja, nós somos eleitos por vontade soberana de Deus, que de modo arbitrário elege quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Em contrapartida, a corrente sinergista vai dizer que não é assim, que Deus é soberano, mas que Deus não é injusto e que Deus não trabalha com arbitrariedade. Ele não elege as pessoas de acordo com este ensino de uns nascem para ser perdidos e outros nascem para ser salvos. É o que se chama de sinergismo, que há uma participação humana nesse processo da salvação. Aliás, é importante destacar isto, que antes do quarto século, ninguém ensinou monergismo na igreja. Até o quarto século, a igreja ensinava o sinergismo, ou seja, Deus dá o primeiro passo em direção ao homem, para que o homem seja salvo, mas o homem precisa responder a este apelo divino. O próprio Deus é quem ativa o livre-arbítrio humano, para que o homem, então, possa se aproximar de Deus, mas há, sim, uma participação mínima do homem em atender
em se sujeitar, em aceitar, em receber, né, esta salvação. Então, o sinergismo foi sempre bíblico, ensinado pelos apóstolos, pelos pais da igreja até o quarto século, e depois do quarto século, então, é que surge essa ideia do monergismo, difundida pelos padres católicos. E com a reforma protestante, a questão da sola escritura, sola gratia, sola fide, solo Christus e solo Deo Gloria, esse debate vem à tona outra vez, especialmente com João Calvino, e João Calvino vai, infelizmente, ensinar o monergismo de que a salvação é feita de modo aleatório. Mas nós discordamos desse posicionamento, ensinando que a salvação é cristocêntrica, ou seja, a eleição é condicional. Para ser salvo, é preciso estar eleito em Cristo, e é preciso também, para ser salvo, então, arrepender-se, né, e aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Bem, amados, em modo bem genérico, de modo bem amplo, a questão do solo Christus é essa, salvação somente em Cristo. Deste modo, nós vamos chegar à conclusão de que se a salvação é cristocêntrica, ela depende apenas dos méritos de Cristo e não do mérito humano. Então, quando se fala de sinergismo, dizendo que o homem tem participação na salvação, não está se falando de mérito humano. Está apenas se falando do processo do homem aceitar ou recusar a salvação. Não há, nesse processo do homem, nenhum ato meritório. Apenas a própria unção de Deus que ativa o livre-arbítrio humano para que ele possa responder ou não à salvação. Mas não há mérito, não há obras humanas nesse processo. E assim, amados, então, a salvação cristocêntrica não tem mérito humano algum, ela é uma obra única e exclusiva de Cristo por meio da graça. Porém, infelizmente, nós vamos descobrir, por exemplo, no meio cristão, até evangélico, se pregando muito sobre a necessidade das boas obras para ser salvo. Não apenas o catolicismo prega isso, mas muitas outras seitas heréticas no meio evangélico também pregam a salvação pelas obras. E também um movimento cada vez maior em nosso meio, aqui principalmente no Brasil, chamado Espiritismo. O Espiritismo prega que não há salvação fora das obras, não há salvação sem obras. E esta ideia espírita, infelizmente, ela tem adentrado os arraiais evangélicos, não apenas no catolicismo. A estatística que nós temos disponível por meio de pesquisadores e historiadores é de que cada 2 que se declaram católicos, 1 é praticante do espiritismo. Tem essa ideia, porque nesse contexto, catolicismo e espiritismo estão muito próximos. Por exemplo, o catolicismo acredita na mediação dos mortos, e o espiritismo também. O catolicismo, ele acredita, né, na salvação pelas obras, e o espiritismo também. O grande problema, então, é de que algumas pessoas vêm para o nosso meio evangélico com essas ideias que adquiriram e herdaram tanto no catolicismo quanto no espiritismo. E esse sentimento da prática de boas obras tem invadido a nossa igreja, inclusive, meus amados irmãos e irmãs, é um tema bastante polêmico e até sensível, mas nós não podemos nos olvidar de discutir, porque esse pensamento de boas obras, ele está arraigado também às ideias humanistas e adentrou nos nossos arraiais por meio de ideologias políticas. Então, nós temos, por exemplo, a eleição, né? Amanhã, no Brasil,
de prefeitos e vereadores, e muitas plataformas de partidos políticos estão voltados nessa temática das boas obras, no sentido de atender necessitados, de atender os pobres, de atender os excluídos, de atender as pessoas de baixa renda. E aí surgiu, dentro do catolicismo, o que se chama teologia da libertação, na busca, né, da prática destas boas obras, de atender os necessitados e desvalidos, no escopo teológico de que não há salvação fora das obras. E trazendo, por exemplo, de modo equivocado, palavras do apóstolo Tiago, dizendo que sem obras, a fé sem obras é morta em si mesmo, e claro que Tiago não está falando de salvação, não está falando de prática de obras para ser salvo, embora entendamos na Bíblia Sagrada que eu não pratico boas obras para ser salvo, mas uma vez sendo salvo, o Espírito Santo me habilita à prática das boas obras, eu não preciso ser coagido a praticar boas obras, porque sou impelido pelo Espírito Santo que habita em mim, mas essa teoria, ou essa teologia da libertação, ela faz uma junção, né, desse sentimento, desse pensamento católico de que sem obras não há salvação, atrelada à questão política da necessidade, né, de assistir pobres e desvalidos e excluídos. E o grupo evangélico aderiu a essas ideias, desenvolvendo o que se chama hoje da teologia da missão integral, que está muito presente também, muito em voga no meio evangélico, com o mesmo parecer, o mesmo pressuposto da teologia da libertação, em que é preciso praticar boas obras para evidenciar a nossa salvação em Cristo, atendendo o pobre, o necessitado e os excluídos. E aí se tornou uma bandeira ideológica e uma bandeira política que traz, inclusive, debates intensos, dividindo o país e dividindo famílias, dividindo amigos, dividindo pessoas de um modo geral, levantando bandeiras ideológicas pró e contra essas ideias. Então, o que me preocupa neste princípio de somente Cristo é de que se tirou, então, a obra vicária de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados e colocaram no lugar do sacrifício de Cristo a necessidade da prática de boas obras. Vejam só, que agora disfarçada sobre uma outra ideologia. Ela não é mais religiosa, ela é política, ela é ideológica. E muitos cristãos são humanistas nesse sentido. Eu conheço muita gente no nosso meio evangélico que aderiu ao cristianismo, não porque ele se convenceu de seus pecados, não porque se convenceu das suas culpas, não porque entendeu o plano da salvação, mas porque é simpatizante destas ideias de boas obras, de atender o pobre, de atender o necessitado, de ajudar excluídos, de levantar bandeiras ideológicas, político-partidárias, humanistas, de teologia de libertação e de missão integral, fazendo uma confusão nesses dois pontos que são, às vezes, excludentes. Então, repito aqui para ficar bem claro, o Evangelho de Cristo, ele é um evangelho que atende os pobres, que atende os excluídos, que atende os desvalidos, que atende os necessitados, e não há no Evangelho de Cristo acepção de pessoas, não há no Evangelho de Cristo nenhum preconceito, não há no Evangelho de Cristo nenhuma discriminação. Aliás, as Escrituras, elas não atendem apenas ao pobre. A Escritura diz que para Deus não há acepção de pessoas e não há, por exemplo, diferença entre judeu e grego. Quando a Escritura diz que não há diferença entre judeu e grego, a Escritura está dizendo que não há diferença racial, não há diferença de etnia, não há nas Escrituras nenhuma diferença entre o preto, entre o branco, entre o amarelo, entre o mulato, entre
o mameluco, entre o cafuso, não há diferença racial. Não há diferença entre grego e não há diferença entre judeu. Também a Escritura diz que não há diferença entre servo e livre. E aqui servo e livre eram duas classes sociais presentes no tempo de Cristo. O servo e o livre. O livre é o homem rico, o servo é o homem pobre. Então não há diferença de classe social, não há diferença na Bíblia de burguesia, de proletariado, de ricos e pobres. E também a Escritura diz não há diferença entre macho e fêmea. Não há diferença, né, de gênero na Bíblia Sagrada. Tanto o homem quanto a mulher, diante de Deus, têm direitos iguais e são iguais. Então, o Evangelho de Cristo é um evangelho genuíno que não tem acepção de pessoas, nem de raça, nem de classe social e nem tampouco de gênero. Esta é a mensagem do Evangelho. Cristo morreu por todos, pelos pobres e pelos ricos, pelos pretos e pelos brancos, e também pelos homens e pelas mulheres. Agora, quando eu pego esta mensagem que é cristocêntrica, que alcança a todos, né? Que é a salvação universal, ou seja, a salvação disponível a todos, que não é salvação universalista, que quer dizer que todos serão salvos, mas universal, que está disponível a todos pelo mérito de Cristo, somente Cristo, pela obra expiatória de Cristo. Eu pego esta mensagem e misturo ela com o humanismo, com o espiritismo, com o catolicismo e coloco no meio boas obras para que eu possa ser salvo ou ser considerado um cristão, então eu faço uma deturpação da fé evangélica e uma deturpação da sola chamada somente Cristo e misturo, então, a ideologia política partidária com questões bíblicas e também com o evangelho. De modo que é muito comum nós ouvirmos irmãos dizendo que se eu não ajudar, se eu não participar, se eu não concordar com determinada bandeira, eu não posso ser considerado cristão, porque o cristianismo atende pobres. E, de fato, o cristianismo atende os pobres, mas veja bem, irmãos, entendam o que eu estou expondo. O cristianismo não atende pobres para ser salvo. O cristianismo não atende pessoas excluídas para obter salvação. O cristianismo alcança pobres, excluídos, porque Cristo, pelo mérito dele, expiatório na cruz do Calvário, conquistou para todos nós o direito da salvação e veio nos trazer vida e vida em abundância, independente da nossa raça, independente da nossa classe social, independente do nosso gênero. E eu fico muito preocupado com essas ideologias que invadiram as nossas igrejas. Vejam, eu não estou dizendo que a igreja não deve atuar na área social, que não estou dizendo que a igreja não deve participar de defesa de excluídos e necessitados. Absolutamente não. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que há uma confusão muito grande em nosso meio, em que a obra de Cristo, o somente Cristo, a obra expiatória, está sendo confundida e misturada com ideologias políticas partidárias que, em defesa ou no pressuposto, ou como eu diria, no pretexto, né, de atender pobres, está invalidando os méritos da cruz de Cristo. E este princípio do solo Cristo, de somente Cristo, o autor da nossa salvação, precisa ser restaurado em nosso meio e precisamos de sabedoria e discernimento espiritual para não sermos enredados. Aparentemente, né, o humanismo é uma bandeira razoável, uma bandeira cristocêntrica, mas ela, infelizmente, vem de encontro, vem desconstruindo o princípio bíblico de solo Christus. Eu espero que esta minha explanação possa ter esclarecido alguns pontos para os irmãos. Esse debate, ele está presente hoje na academia, entre os teólogos. Há uma discussão acerca desta mistura que se faz, desse sincretismo, né, da expiação de Cristo com ideologias política-partidárias, especialmente com a teologia da libertação e a teologia da missão integral, que invadiu a nossa América Latina
e que hoje, no catolicismo, a teologia da libertação praticamente está extinta, mas a teologia da missão integral, ela está ainda tentando emplacar no nosso meio evangélico, e como citava aqui para encerrar, no início da nossa exposição, um líder evangélico recentemente falou que a Bíblia Sagrada não era suficiente e que ela precisava ser atualizada, porque é um dos líderes da missão integral, o adepto desta ideia da missão integral, de que nós precisamos atualizar o texto bíblico para atender demandas sociopolíticas da nossa sociedade atual, como, por exemplo, o direito dos homossexuais de frequentarem a igreja, de se batizarem, de serem membros da igreja, de participarem das liturgias, de participarem da ceia do Senhor, e etc, etc. Nós concordamos que os homossexuais devem ter o direito de frequentar os cultos. Aliás, ninguém pode ser impedido de frequentar cultos, seja homossexual ou heterossexual, seja uma pessoa de bem, uma pessoa de mal, seja uma pessoa honesta ou desonesta, seja uma pessoa íntegra ou bandido. Ninguém pode impedir as pessoas de cultuarem, de frequentarem, de estarem na igreja. Agora, oferecer o batismo nas águas, a Bíblia requer fé e arrependimento em Cristo Jesus, e requer que se aceite a obra expiatória de Cristo no Calvário para nos libertar de nossos pecados, e a homossexualidade é pecado. Não se pode atualizar o texto bíblico para atender determinados grupos. Aliás, eu quero aqui deixar claro que a Bíblia Sagrada não condena apenas a prática da homossexualidade. A homossexualidade é um dos pecados de imoralidade sexual. E dentro do escopo da imoralidade sexual está o adultério, está a fornicação, está a prostituição, está a pornografia, está a pedofilia, está a zoofilia e também a homossexualidade. Então, quando nós somos atacados de sermos fundamentalistas e homofóbicos, na verdade, existe uma falácia, porque a igreja não é homofóbica, a igreja se posiciona contra o pecado de imoralidade sexual. Ou seja, não apenas a homossexualidade. Repita, adultério está enquadrado no mesmo pecado. Não se pode oferecer o batismo nas águas ou a celebração da ceia do Senhor para quem está em pecado de adultério, ou em fornicação, ou em pornografia, ou em pedofilia, etc. Então, não há necessidade de atualização do texto bíblico. O que há necessidade é de uma restauração de princípios teológicos da Reforma Protestante, entre eles as 5 solas, entre eles o somente Cristo, que nós aqui abordamos. Eu espero ter contribuído com os irmãos sobre esta perspectiva, sobre esta ótica mais contemporânea deste princípio teológico. E me coloco à disposição dos irmãos, se desejarem, conforme o pastor André Moreira quiser administrar, para responder algum questionamento. Muito obrigado pela atenção.